Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer estar aqui de novo, com vocês, aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, também na página da Rádio Web, Rádio WF Evangelismo Digital, a página no Facebook ou em qualquer outra plataforma, outros canais que replicam aí o trabalho que a gente publica aqui, tá? Eu quero contar com você também para nos ajudar aqui no YouTube, dando like, fazendo qualquer tipo de comentário, pedindo oração, aonde que você está assistindo, de qual cidade, né? Orando também uns pelos outros, orando pelo nosso ministério. É importante porque daí o YouTube ele vê a relevância do trabalho e passa a indicar também para outras pessoas, tá? Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa querida Dona Vilma, dessa vez ela está lá em Aripuanã, né? E em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu e para o seu caminho. É a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. Bem, vocês viram aí que eu postei, né? Nós estamos trabalhando na igreja, aqui na playlist na igreja. O tema é perdão, arrependimento, a ajuda do Espírito Santo para vencer o mal, para vencer o pecado também. Nós já pregamos 3 sermões, primeiro falando sobre perdão, por que eu preciso perdoar, por que eu preciso ser perdoado, a importância do perdão. Depois eu falei sobre o arrependimento, porque o arrependimento vem antes do perdão. Eu preciso me arrepender. Arrepender do quê? Do pecado que eu cometo contra o meu eu, né? Contra a minha própria carne, o pecado que eu cometo contra outra pessoa, e esses dois, todo pecado que eu cometo na minha carne ou eu cometo contra outra pessoa, eu estou cometendo contra o próprio Deus, contra Jesus, né? E no último que eu apresentei, o último tema foi falando de um novo ingrediente: arrependimento, perdão e agora a ajuda e a capacitação do Espírito Santo. E tudo isso é importante porque faz parte do plano de salvação, né? Eu preciso me arrepender para ser salvo, eu preciso perdoar e ser perdoado para ser salvo, e eu preciso dessa capacitação espiritual para vencer o mal e vencer o pecado em mim, né? Então, é isso que nós estamos trabalhando na igreja. E nessa playlist aqui, Lições da Bíblia, nós estamos falando aí de um tema importante, que é a distinção entre as leis. Eu disse que as pessoas fazem alguma confusão, ou muita confusão, a respeito das leis que a Bíblia cita. Por quê? Porque às vezes Paulo, escrevendo em Efésios, Romanos, Gálatas, em outras cartas de Paulo, às vezes parece que ele critica a lei, e ele fala que essa lei ela foi abolida, que essa lei foi pregada na cruz. Em outro momento, como eu disse lá em Romanos, a última leitura, ele exalta a lei, ele diz que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é eterna, essa lei é perfeita, essa lei ela deve ser praticada, né? E as pessoas começam então a confundir. E às vezes colocam todas essas leis no mesmo balaio, e aí, né, promove uma confusão. Então, assista o vídeo anterior aqui na playlist Lições da Bíblia para você entender um pouco da distinção entre as leis, e principalmente entre duas. A lei que Paulo vai estar não criticando, mas dizendo que ela se cumpre em Cristo Jesus, é a lei cerimonial. Tudo ali apontava para Cristo. O trabalho sacerdotal, sacerdote, sumo sacerdote, né? O cordeiro, o derramamento de sangue, as festas, né? Tudo apontava para Jesus. Então, o antitipo encontra o tipo agora em Jesus Cristo. Então, aquela lei, ela deixa o seu vigor, porque ela tem ali o seu cumprimento. Ele elogia e exalta a lei moral, os 10 mandamentos, por quê? Porque é uma lei eterna, assim como eterno é o próprio Deus. É o caráter de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus. E João, em Apocalipse, quando vê o trabalho lá no céu, ele vê o santuário, ele vê o lugar santo dos santos, e o que ele vê lá dentro, ele vê a arca da aliança. E o que tem dentro da arca da aliança? Nós sabemos que ela foi feita com o propósito, né, de guardar ali as 2 tábuas do mandamento, ou dos mandamentos, né? A primeira tábua tem 4 mandamentos, que ensina o homem a amar e se relacionar bem com Deus, e a outra tábua, 6 mandamentos, começando ali com honrar pai e mãe, que ensina o homem a amar e se relacionar bem com o ser humano. Ok? Até aí tudo bem? Vamos orar, porque nós vamos continuar falando sobre as distinções entre as leis. Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, com a tua palavra aberta, pedimos ajuda ao seu Santo Espírito, que ele nos capacite agora, meu Pai. Nos use
para passar esse estudo e abra o coração, abra o entendimento das pessoas que estarão assistindo esse vídeo, para que elas possam entender e compreender e saber do teu amor, do plano de salvação que o Senhor elaborou antes da fundação do mundo, antes que nós pecássemos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Tudo bem com vocês aí, então? Vamos estudar a palavra de Deus. E eu estou novamente com aquele material aberto aqui, né, falando sobre a distinção das leis. Eu fiz algumas aperfeiçoações aqui, como novos textos bíblicos, né? Eu falei da distinção da lei, e aí eu citei duas que Paulo vai bater muito, que é a lei cerimonial, que regia todas as cerimônias sacerdotais, né, ali do tabernáculo, que Deus pediu que ele construísse conforme uma réplica, um desenho do santuário celestial. E esta lei cerimonial foi escrita num livro. E esse livro foi colocado ali ao lado da Arca da Aliança, aquela arca feita de material, madeira e ouro, né? Tinha os dois querubins ali. Então, a lei cerimonial foi escrita no livro e colocada ao lado da arca. Agora, os 10 mandamentos, ou a lei moral de Deus, foram escritas pelo próprio dedo de Deus. E foi colocada onde? Dentro da arca. Então, aqui começa uma distinção, né, já assim, muito explícita, tá? O livro, que continha ali as regras, né, a lei cerimonial, num livro e colocado ao lado da arca. Tá? Deus pediu para que Moisés escrevesse, por isso não dá para você criticar. Você pode falar que ela se cumpriu, mas não pode estar, né, odiando aquilo ali, né, como eu vi algumas pessoas, chega baba, espuma, né, para falar mal contra aquilo que Deus pediu para Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, escrever. E os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, colocado dentro da Arca da Aliança, tá? A lei cerimonial é constituída de um ritual que os judeus, eles deveriam praticar até quando? Até que o Messias Jesus viesse. E ele veio, né? Por isso ela se cumpre. Agora, qual é a base bíblica? Êxodo, capítulo 24, 7, Deuteronômio 31, 24 até 26, e eu vou ler para vocês aqui, né, para vocês começarem a entender a distinção. Êxodo 24, 7 está falando da lei cerimonial, do livro. Diz assim: depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Deuteronômio 31, 24 diz: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a Arca da Aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Pegaram aí? Né? Então, este livro que Deus pediu para Moisés escrever, o livro da lei, continha todas essas cerimônias, né? Foi colocado ao lado da Arca da Aliança. A lei moral de Deus, né? Eu vi um autor não adventista escrevendo, tá? Porque eu quero chegar numa lição mais para frente aí, talvez eu vou falar da sua denominação, né? Como é que ela vê a lei de Deus. Tem muitos novatos em denominações, né, tradicionais, que diz, os seus teólogos, os seus pastores, lá na sua criação, na sua origem, que a lei de Deus é eterna, que ela está em vigor ainda hoje, né? Aí chega a época da modernidade, vai chegando alguns pastores novos, com novas mentalidades, e dizem, não, a lei foi abolida, né? Contradizendo a sua própria origem, tá? E esse autor, ele diz assim, a lei moral é obra da sabedoria divina. Podemos defini-la, em sentido bíblico, como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. Ela prescreve ao homem os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida, e lhe proíbe os caminhos do mal que desviam de Deus e de seu amor. Eu coloquei a citação, irmãos, porque que mal há nisso, né? Que mal há nesse conjunto, nessa obra escrita pelo próprio dedo de Deus. E aí, Deuteronômio, para você começar a ver a distinção entre elas, eu li, né, a respeito da lei cerimonial, escrita no livro, o livro da lei, colocado ao lado, né, Moisés entrega aos levitas e pede para colocar ao lado da Arca da Aliança para ficar ali como testemunha contra eles. Agora, veja aí, Deuteronômio capítulo 10, verso 1, diz assim, naquele tempo o Senhor me disse, abrem aspas, corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e suba o monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Entendeu aí?
Assim fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão como o Senhor me ordenou. Amém? Viram então a distinção entre o livro da lei, né, a lei cerimonial, e as 2 tábuas, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, uma colocada fora, né, ao lado, e a outra colocada dentro? Pois é, irmãos. Então, o que nós precisamos tirar daqui, né? Os descendentes de Abraão, vocês sabem, eles foram cativos ali no Egito, e o clamor de suas aflições foram ouvidos por Deus. Esse clamor foi ouvido por Deus. E ele, então, a Bíblia diz que ele lembrou da aliança que fizeram ali com Abraão, resgatando assim os israelitas do seu opressor, fazendo deles, aí é importante, ó, fazendo deles oráculos, guardiões dos estatutos divinos e, ao mesmo tempo, testemunhas do poder criador de Deus às demais nações, né? Então, o povo de Israel tinha uma função muito especial para Deus. Eles deveriam ser oráculos, guardiões dos estatutos divinos e, ao mesmo tempo, deveriam ser testemunhas do poder criador de Deus. Deus é o criador de todas as demais, não só a nação de Israel, mas demais nações também. Base bíblica, Gênesis capítulo 17, de 1 a 8, Gênesis capítulo 17, de 9 a 14, Êxodo capítulo 3, de 1 a 9, e Êxodo capítulo 19, de 1 a 8, é a base bíblica para isso. Então, os rituais cerimoniais que Deus estabeleceu simbolizavam o evangelho para eles. Eles quem? Os judeus. Era uma maneira didática, né, que eles tinham ali de aprender o evangelho. E como era feito? Era composto de ordenanças, como ofertas diversas, holocaustos, abluções, são, né, uma espécie de lavagens, né, do corpo, da mão, da cabeça, né? Sacrifícios, dias anuais de festas específicas, deveres sacerdotais, né? Por aí vai. E tais ordenanças foram registradas aonde? Na lei de Moisés, naquele livro da lei que Deus pediu que Moisés escrevesse, que ele entregou aos levitas para colocar ao lado da arca da aliança, né? A arca que foi feita para receber as 2 tábuas da lei. Então, é a lei cerimonial, não na lei de Deus, lei moral. Nós estamos falando da lei cerimonial, esse conjunto de regras aí. Base bíblica, 2 Crônicas, capítulo 23, 18, 2 Crônicas, capítulo 30, de 15 a 17, Esdras, capítulo 3, de 1 a 5, né? Leia Esdras, aí é muito interessante, né? Nós estamos falando ali da reconstrução, depois que o povo sai de Babilônia, ele vai ler o livro da lei, novamente para todo mundo, fica ali ouvindo o livro da lei, né? Isso é muito bonito, tá? Então, todo o cerimonialismo representava Cristo. Todas aquelas cerimônias representavam Cristo. Todos os estatutos e leis cerimoniais que eram realizados pelos judeus apontavam para Cristo Jesus. Todas as coisas realizadas representavam o sacrifício, o perdão e a salvação que seria realizado na cruz por Jesus Cristo. Base bíblica, Colossenses capítulo 2, do verso 8 até o verso 19, né? Agora, pesquisando atentamente as Escrituras, podemos encontrar outras leis, como leis acerca dos altares, está ali em Êxodo capítulo 20, do verso 22 a 26, leis acerca dos servos, Êxodo capítulo 21, de 1 a 11, lei acerca da violência, tá? Êxodo capítulo 21, do verso 12 ao verso 36, leis acerca da propriedade, Êxodo capítulo 21, de 1 a 15, leis civis e religiosas, Êxodo capítulo 22, do verso 16 a 31, lei dietética, né? Levítico 11, depois nós temos repetições de diversas leis em Levítico 19, leis para os sacerdotes, Levítico 21, de 1 a 24, né? E por aí vai, tá? Agora, existe, porém, irmãos, um código particular e distinto
escrito e entregue pelo próprio Deus a Moisés. Nós lemos aí a lei moral, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 31, verso 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Amém? E para encerrar, então, eu quero falar para vocês que esta lei, ela é universal e esta lei é eterna. Essa lei não era apenas para os judeus. E essa lei não era apenas para um momento da história. É eterna e universal. Qual é a base bíblica? Isaías, capítulo 56, de 1 a 8. Né? Eu vou ler para vocês. Isaías 56, a partir do verso 1, diz assim: assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele que nisto se afirma, que se guarda de profanar os sábados e guarda a sua mão de cometer algo mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Olha o verso 4, que lindo, né? Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, que o sábado é o 4º mandamento, tá? Escolhe aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Vamos falar com os estrangeiros? Como eu disse que é universal, né? Não é apenas para os judeus. Verso 6 diz assim: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ver aqui Mateus, Jesus falando, né? Mateus capítulo 5, 17 a 20. Mateus 5, 17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Olha o verso 18. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem. Irmãos, o céu e a terra já passaram? Não, né? Então ele diz, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei. Que lei? A lei moral, porque a lei cerimonial foi cumprida, né? Nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino do céu. Os escribas e fariseus até falavam da lei, né? Mas eles não cumpriam de acordo com a palavra de Deus. Eles haviam, até por medo, né? Eles haviam colocado um monte de tradição na lei. Por exemplo, acrescentando muitas coisas ao próprio mandamento 4º, né? O sábado. Eles colocaram muito peso, né? Portanto, estudando com cuidado, irmãos, e humildade, buscando o auxílio do Senhor para compreendê-las, poderemos, através do Espírito Santo, ter a mente esclarecida e encontrar na Bíblia essa grande variedade de leis. E aqui nós estamos destacando 2. A lei cerimonial, onde o antitipo encontra o tipo, porque apontava para o ministério de Jesus, e uma lei moral, escrita pelo próprio dedo de Deus, universal e eterna. Amém? Próximo vídeo eu vou abrir falando dessa lei, tá? Os 10 mandamentos. A gente vai ler na íntegra esta lei, os 10 mandamentos. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Que
que você se apaixone pela Bíblia Sagrada, porque ela é lâmpada para seus pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.